Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que a mensagem que eu vou soltar, ela irá impactar a sua vida. É uma mensagem do meu amigo apóstolo Joel Pereira, com o tema Respeite as suas mudanças. Meu Deus, essa mensagem foi poderosa demais aqui na conferência de liderança que nós temos na nossa igreja. Eu vou inclusive realizar uma conferência semelhante a essa agora no mês de maio, com a presença do pastor Sabá Liberal, do pastor Klebe Francisco de Lins e mais outros preletores. Você pode saber mais informações aqui no link que vai estar aqui embaixo ou nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Agora, assista essa mensagem e seja impactado com a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com vocês em Gênesis capítulo 32, no versículo 22. Meu tema de hoje é a travessia. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje, uma das coisas que para mim são bem relevantes é a travessia. Você poder respeitar as suas mudanças, as suas jornadas, entender o seu momento. É você compreender a estação da sua vida. Eu diria que eu fiz 30 anos de ministério em dezembro, 50 anos de idade, 30 de ministério e 30 de casado, no dezembro passado. Então eu fiz uma celebração muito grande por conta da travessia que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, 50, 30 anos na estrada e 30 de casado, minha mulher me aguentando, né? Então eu tinha que fazer uma festa. E ali eu pude refletir muito sobre essa questão de que na liderança você tem que entender as jornadas. Eu estava com a sensação que eu estava terminando e Deus estava dizendo, eu estou só começando, né? Então eu já estava com aquela coisa meio de ancião, né? Eu falei, poxa, 30 anos já dá para a gente começar a desacelerar. Eu entrei em 2019 com a perspectiva de que eu ia viajar uns 4 meses. Eu falei, deixa o meu Shabat chegar. Acho que é o ano que eu mais estou trabalhando, é o ano que eu achei que eu ia ficar à toa, né? Então Deus ele tem só maneiras de poder mover o nosso ministério, mover a nossa vida. Eu quero ler esse texto, mas eu quero lembrar você o que Hebreus fala. Hebreus fala que a Bíblia ela é como uma espada, é comparada a uma adaga de 2 gumes, né? Que consegue discernir a alma e espírito. Ali vem e discerne você. Durante muito tempo eu li a Escritura buscando discernir, dissecar, entender, abrir o livro e dizer o que está nele. Mas eu percebi que as mensagens que mais mudaram a vida das pessoas foram aquelas que quando eu abri o livro, na verdade o livro é que abriu a minha vida. Você tem que entender, querido, que não é você que abre o livro é que abre você. Quando você lê as Escrituras com essa perspectiva, você vai descobrir que a gente tinha aquela pretensão de poder fazer um exegese de um texto e ensinar para a igreja. Só que você começa a perceber que é a Bíblia que faz o exegese da sua vida. E quando ela tem essa capacidade com bisturi de cortar você ao meio, essa mensagem é a mensagem que fará toda a diferença na vida das pessoas. Então quando você abrir um texto, lembre-se que você abre o livro, mas na verdade o livro é que está abrindo você. Alguém dizia que como é achar uma revelação, um entendimento nas Escrituras? Eu acho que no mínimo você tem que lembrar, querido, que foi na 7ª vez que Elias orou, que apareceu uma nuvem tamanho da palma de um homem. Então, irmão, quando você quiser saber sobre um texto, no mínimo leia 7 vezes. Porque quando você chegar na 7ª vez, vai aparecer uma pequena nuvem, tamanho da palma de um homem, que a primeira revelação vai começar a surgir depois de 7 leituras, pelo menos, né? Tem gente que lê o texto uma vez e já fala, Deus fala comigo, irmão, você nem começou ainda. Você nem deu ainda condições do texto abrir você. Você não percebeu o que ele tem para a sua vida. O texto que eu quero ler hoje, ele fez isso na minha vida. Apesar de ser conhecido a história de Gênesis 32, 22 a 32, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares.
Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou no nervo ciático, na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amado, eu falo sobre esse texto baseado na travessia que Jacó teve que passar na sua vida. Você vai descobrir, querido, que pelo menos por 3 vezes, nesse ambiente que Jacó viveu, ele teve que fazer uma travessia na sua rota, na sua jornada, no seu caminho ministerial. A primeira travessia aconteceu que foi através de um sonho. A segunda foi uma visão aberta. E a terceira foi o toque de um anjo. A primeira vez ele sonhou com anjos. A segunda vez ele viu anjos. A terceira vez ele foi tocado pelos anjos. Talvez você veio a esse treinamento e você tem sonhado com algumas coisas. Deus, no mínimo, vai levar você a ter visão aberta daquilo que era apenas um sonho. Talvez você já chegou no nível de ter uma visão aberta, você já consegue enxergar, você faz uma tela mental na próxima década e fala, eu me encontro em tal situação, eu vejo, eu sinto, Deus vai me usar. Mas você precisa do toque, precisa da realidade, de realmente ver acontecer aquilo que só está na sua visão, nos seus sonhos. Por isso esse tema, querido, ele tem a ver com a nossa realidade. É entender em qual momento da sua vida você está. E perceber que quando você não atravessa, você será empurrado. Então fala para o teu irmão, se você não atravessar, será empurrado. Fala para ele aí. Por isso que você tem que prestar atenção na sua trajetória, porque às vezes aquilo que você está chamando do inimigo não é o inimigo, é Deus que está levando você para o outro lado, para te mostrar o que tem lá, para levar você para essa próxima jornada. A primeira travessia de Jacó, querido, aconteceu em Gênesis 28, 12. Gênesis capítulo 28, versículo 12, diz assim, e sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam, e a Bíblia fala, e desciam por ela. Esse texto de Gênesis 28, 12, eu não esperei você abrir, mas se quiser anotar, olhar de novo, pode olhar. Ele fala a respeito do momento em que Jacó, ele está saindo da sua casa, numa fuga até a casa do seu tio Labão, que morava em Padã Arã, atual Síria. Se ele estivesse viajando hoje, ele atravessaria a Jordânia e chegaria na Síria. Numa viagem de 800 quilômetros, ele chegaria até a casa do seu tio, que se tornou o sogro de Jacó. Você sabe muito bem, querido, que nessa trajetória ele teve uma experiência, ele teve um sonho que foi fantástico. No meio do seu cansaço, ele faz um cercado de pedras. É comum isso, porque no deserto tem muitas feras na madrugada. Então ele se protege fazendo um muro de pedras e usa uma das pedras como travesseiro. Dormindo, ele tem um sonho, que como se o anjo pisasse aquele degrau, aquela pedra, e continuasse subindo. E os anjos sobem e anjos descem. O fato, querido, é que quando você se expõe a esse texto e deixa ele abrir você, e começa a entender a cultura hebraica, esse entendimento da época, você vai lembrar de uma coisa: o mundo espiritual obedece territórios. Você pode repetir? O mundo espiritual. Você vai entender isso lá em Efésios 6, que fala sobre principados, potestades, dominadores do quê? Territoriais. Você vai entender em Daniel 10, quando fala que o príncipe da Pérsia, olha, o príncipe da Grécia. Por que tem essas nomenclaturas? Porque o mundo espiritual, querido, ele trabalha em territórios. Não se invade territórios no mundo espiritual. Se pede permissão para chegar em lugares. Ou você acha que quando você faz aquela viagem para o interior e você tem tanta visão, tanta criatividade, é só porque você está descansando? É porque o demônio daquela cidade não te conheceu até aquele momento ainda. Mas depois de 2 dias já te achou, já era. Porque a batalha que você tem na tua cidade é tão intensa que a tua saída de território te dá uma luz, te dá um entendimento. E você acha, meu Deus, é porque eu saí da cidade. Não é só isso, é o mundo espiritual lá que não é a sua batalha. Quem está aí, dá amém aí para mim, dá um amém.
O mundo espiritual obedece territórios. Quando, na verdade, anjos sobem, aí você diz, eu não sei, eu nunca vi isso não, mas calma e espera a mensagem inteira. Quando anjos sobem, outros anjos descem. Não são os mesmos que subiram, os mesmos que desceram. Porque Jacó estava atravessando um território, hoje é a Síria, mas o território de Padã Arã. Ele estava atravessando uma fronteira. Ao atravessar uma fronteira, você está tendo uma travessia na tua vida. Toda vez que você está numa travessia na tua vida, Deus aumenta a sua autoridade no reino espiritual. Deus libera anjos específicos para o nível de batalha que você vai entrar. Você está olhando com essa cara de incrédulo, mas dá uma melhorada e fala um amém em nome de Jesus. Você já vai entender tudo isso daqui a pouco. Quando Jacó, então, ele está atravessando para Padã Arã, anjos sobem, outros anjos descem. Ele entra agora numa trajetória da vida dele de sobrevivência. Mas a bênção de Deus estava sobre ele. Por quê? Toda vez que Deus lhe dá uma promessa, Ele libera anjos sobre a tua vida para poder consolidar aquela promessa. Ele manda anjos por causa do caráter dele. Então Ele quer que aquela palavra se cumpra. Jacó recebeu uma promessa a ponto dele dizer, se o Senhor me abençoar nesse nível, eu trago a 10ª parte de tudo que eu ganhar na minha existência para o Senhor. Ele faz esse voto com Deus e segue viagem. Quando ele chega em Padã Arã, você se lembra que ele trabalha 7 anos, depois mais 7 anos para se casar com Raquel, se casa com Lia, mais 7 anos até se casar com Raquel. Ao final de 20 para 21 anos, o Deus de Betel, ou seja, o Senhor que ele fez uma aliança lá em Betel, vem até ele. Só que Jacó ressignificava lugares. Quando ele teve aquela visão em Betel, e na verdade a cidade chamava Luz, ele deu nome na cidade de agora Betel, porque ele sempre ressignificou lugares antigos recebendo novos nomes. Aprenda isso na tua vida, que quando você ressignifica lugares e pessoas, você muda o destino daquele ambiente. É interessante que Jacó, ele traz o nome então de Betel, que, só uma parte aqui de 1 minuto, Betel era a resposta a Babel. É uma proposta que eu devo ter falado ano passado, aqui inclusive no treinamento de vocês, que Babel representa um projeto ligado a Nimrod, um grande caçador, que criou uma estrutura baseada em uma necessidade. Se vier um próximo dilúvio, vocês não vão afogar mais, porque nós vamos fazer uma torre tão alta que nós não vamos ter problema com esse dilúvio. Proposta absurda, mas se não houver uma proposta coerente, quem tiver resposta ao caos vai governar. E não importa o absurdo que seja. Por isso a igreja não pode se calar, para que não apareçam os Nimrods dessa geração, trazendo propostas tão absurdas e o povo segue, porque nós estamos nos calando. Quem está aí, diga um amém aí. Quando Deus interrompe o projeto de Babel, Deus dá uma resposta a Babel chamada Betel. Então Betel é uma resposta a Babel, porque Babel representa projetos que nascem da terra para o céu. Babel são projetos que nascem da terra para o céu, mas Betel são projetos que nascem do céu para a terra. Todo projeto que nasce da terra para o céu tem prazo de validade, mas todo projeto que vem de lá, ninguém interrompe, ninguém toca você, ninguém para você. Pode dar um glória a Deus aí, não tem problema não. A verdade é que Jacó então, ele faz isso, ele diz, aqui é Betel. 20 para 21 anos, Deus aparece e o lembra que ele havia feito um pacto, uma aliança com Deus. E era hora então de voltar para Betel. Lembre-se que ele, nesse período, ele prosperou muito. O sogro dele, que agora é patrão também, ele tenta mudar, tio, patrão, sogro, ele tenta mudar o salário, ele mudou as regras dos salários de Jacó por 10 vezes. Pasmem, 10 vezes ele mudou as regras. E todas as mudanças ocorridas, Jacó continuou prosperando. Porque eu e você já sabemos de uma coisa, a bênção não está em lugares, está em pessoas. A gente já descobriu isso na nossa história, já descobriu isso na vida de tanta gente, que a gente vai em lugares onde muita gente escolhe caminhos e não sabe que a bênção está sobre você, e você vai prosperar dentro do território que você foi chamado. Então não existe lugar difícil, tem a gente fora do propósito, não é? Se você está dentro de um propósito, o que chama de difícil se torna realizável, porque você está exatamente dentro do chamado. Você não lembra daquela história de Abraão e Ló? Abraão chegou a hora que ele não podia mais carregar Ló com ele. Até porque quando Ló foi embora, Deus veio. Você pode olhar no texto. Ló vai e Deus fala com Abraão. Tem gente que tem que entender que tem gente que tem que ir para Deus vir. Não tem como, né?
É importante você entender isso na tua vida, que Deus está muito tempo sem falar com você, porque tem gente que tem que ir, para Deus poder voltar. E quando Deus fala com Abraão, Deus fala, deixa Ló escolher, e Ló escolhe o caminho. O resumo da ópera é que Ló escolheu o caminho das águas, é um caminho próspero, um caminho que mostrava proeminência, ia ser tremendo. Só que Ló faz parte de uma geração, querido, que escolhe um caminho. E Abraão, ele falou, já que você escolhe para cá, ele escolheu o avesso. Lá a história você vai descobrir que Abraão prospera muito, porque Ló faz parte de uma geração que escolhe caminhos, mas Abraão faz parte de uma geração que transforma caminhos. Você e eu temos que entender que quando você tem a bênção de Deus, pode mudar as regras, pode mudar o que for, a bênção de Deus está sobre você e você vai prosperar na terra que você estiver. Então Jacó prosperou muito, mudava as regras, ele prosperava assim mesmo, mudava as regras, ele prosperava assim mesmo. Eu abri uma igreja em Volta Redonda, como eu falei agora há pouco, é a minha cidade, a cidade que eu nasci, não imaginava nunca voltar para ela. Quando comecei a igreja em um bairro muito pobre da cidade, na verdade o bairro que eu fui criado, e onde a igreja ela tomou uma dimensão grande, mas ainda mantém-se nessa região, não exatamente no bairro, mas na região mais populosa da cidade. Eu me lembro que muita gente chegava e dizia, mas como que você vai prosperar? Era muito jovem na igreja, a maioria saindo das drogas, a história de muitos aqui de nós, trabalhando como sempre pelo amor, pelo chamado. Mas eu dizia, um dia eles vão prosperar. Um dia Deus vai me abençoar. Eu via profeta chegando e confesso que não fui incrédulo ao que eles disseram, mas dizia assim, seu lugar não é aqui, você é muito grande para esse lugar, você tem que ir para uma capital. Aí um dia eu fiz uma releitura do texto, uma exegese completamente errada, claro, né? Mas eu disse que do interior é que fluirão rios de água viva, e não da capital, né? Eu falei, tá errada a minha exegese, tá bom, tudo bem. Mas eu estava querendo dizer o quê? Brincando, mas com a realidade. De que quando a bênção está sobre você, não importa o lugar que você está. A multidão, as pessoas, pastor, quem quer que seja, vai aonde você está. Porque o lugar que você está será tão abençoado, e que pessoas de outros países, enfim, foi o que aconteceu conosco. Então, assim, entenda uma coisa na tua vida, uma vez por todas, para de escolher caminhos, transforme aonde você estiver. E Deus vai ser com você. Jacó, quando entendeu que era para voltar, olha o que acontece. Gênesis capítulo 32, versículo 1. É quando Jacó, ele está voltando. A primeira travessia, querido, foi um sonho. Anjos subindo e outros descendo, que guardaram Jacó para que ele prosperasse. Você sabe que esses anjos estavam com ele o tempo todo, porque tudo que fizeram contra ele, Deus mesmo assim o abençoava. Jacó então decide voltar. Voltar significa o quê? Atravessar a fronteira de novo. Tem que voltar. Aí vem Gênesis 32, 1 e 2, diz assim, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Olha a cena comigo, Jacó, ele está agora rico, ele leva suas esposas, leva servos, leva tudo que tem, e ele está saindo de Padã Arã. Se fosse no mapa de hoje, ele vai atravessar a Jordânia, e depois da Jordânia ele vai chegar em Israel. Naquela época só tinha Padã Arã, e ele está indo agora para a Terra Santa, a Terra Prometida, que na verdade nem se existia esse espaço ainda consolidado. Quando ele está vindo de volta para Betel, diz a palavra que anjos de Deus vieram encontrá-lo. Ele viu os anjos. O fato dele ver os anjos significa que ele teve uma visão aberta. Porque não é todo mundo que vê anjo. Quem vê anjo é porque está com a visão aberta, clara para ele. Você descobre que Daniel teve uma visão, os amigos dele não viram. Saulo teve uma visão, quem estava do lado ficou dizendo, o que está acontecendo? Ninguém está vendo nada. Muitos tiveram uma visão, mas quem estava do lado dele não enxergou a mesma coisa. O fato é que então ele está tendo uma visão clara e aberta, ele vê um acampamento de anjos. Quando ele vê um acampamento de anjos se aproximando dele, ele dá o lugar de Manaim. Agora, como que eu vejo um e digo que tem dois? Espera aí, Manaim significa dois acampamentos. Então quer dizer, eu estou vendo um e falo, aqui agora se chama Manaim. Porque os irmãos já devem entender que aqueles que desceram a escada estavam com ele desde o início. Mas Deus mandou agora na fronteira, porque ele vai atravessar a fronteira e ele precisa de entrar em um outro nível de travessia, um outro nível de desafio, e Deus manda agora um acampamento de anjos para poder recepcioná-lo. Quem está aí, diga amém. Amém. Por que eu estou dizendo isso?
Porque esse era o momento de transição, de mudança. Quando a gente não consegue respeitar, querido, as transições, a gente não consegue entender o nosso ministério. Você sabe que a cultura da transição acontece em tudo na vida. Existem sociedades que têm cerimônias de passagem. Se você for a Israel, você vai descobrir que com 13 anos o menino passa pelo bar mitzvah dele. Por quê? Porque ele precisa passar pela cerimônia de passagem. E é interessante que existe todo um projeto que acontece. Meus filhos, eu fiz o bar mitzvah deles, mas a questão não é o ritual, não é a vela que acende lá, não é o projeto da luz, nada disso, mas significa que ele está passando por um nível onde ele está assumindo um compromisso após os 13 anos dele. E é interessante porque você vai descobrir uma sociedade que pessoas tão novas, já com tantos resultados. Por quê? Porque ele entendeu o nível de responsabilidade. No Brasil, 18 anos, a primeira coisa que o nosso filho quer fazer é tirar a carteira de motorista, que agora ele pode. Uma sociedade arborígena dizia que quando o menino fazia 18 anos, ele tinha que correr descalço por quilômetros e quando conseguisse essa façanha, ele conseguia então o título de 18 anos. O que a gente entende, querido, é que quando alguém casa, ele também passa pela cerimônia de passagem. Quando alguém se forma, a mesma coisa na faculdade. Agora, muitos crentes estão dentro da igreja há muito tempo e não entenderam que o tempo dele já passou no que diz respeito à maturidade e imaturidade. Ele continua 10 anos na igreja com a atitude de uma pessoa de 2 meses de convertido. Porque ele não entendeu que já passou para ele já não tem mais como ele viver naquele ambiente. Líderes e pastores que não perceberam que a jornada da vida dele já dobrou, já virou. Então, se a gente conseguir entender, querida, a nossa jornada, a gente consegue compreender não só a próxima década, etc., mas o que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção. Quando Jacó estava em Manaim, ou o nome que ele mesmo deu, ele estava agora em um momento muito importante. Porque toda vez que você está atravessando, Deus, ele manda 2 acampamentos de anjo. Na Bíblia vai mostrar, querido, que Deus já mandou anjos que vão à tua frente, tirando as pedras do teu caminho para que você não tropece em nenhuma delas. É o Salmo 91. É um salmo messiânico, é um salmo profético. Agora, você está descobrindo que Jacó, quando chega nesse espaço da vida dele, ele está preso. Anjos que estão atrás dele e anjos que estão à frente dele. Ele está no meio de 2 acampamentos de anjos. Por quê? Porque quando você está apenas vislumbrando o teu futuro, querido, Deus manda anjos indo à sua frente. Mas quando você está numa travessia da tua vida, Deus manda Manaim. Deus manda na tua retaguarda e Deus manda anjos à tua frente para que o teu passado não possa interromper os teus propósitos. Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, quando Jacó, ele dá o nome de Manaim, ele está denunciando o quê? Eu estou vendo 2 acampamentos. Tem 2 acampamentos. Senão ele falava que era Manaim, não Manaim. Ele mostraria que ali só tem os anjos vindo, mas ele tem a visão aberta. Agora, quando que isso acontece na história? Eu queria que você abrisse comigo o livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 19. Eu quero que você entenda com muita clareza, querido, que a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho denomina para nós exatamente esse ambiente, onde eu e você, seja no ministério, seja na família, na vida, estamos em um momento de transição. Só que nós temos medo do que tem do outro lado. Nós temos receio de se vamos conseguir atravessar. Você vai descobrir que no texto principal que eu li, Jacó estava só. Quando achar o texto, olhe para mim, de Êxodo 14, olhe para mim. Jacó estava só. Por quê? Porque toda vez que você está tomando essa decisão importante na tua vida, não espere uma multidão com você. É você que decide. É o teu momento com Deus. Só que quando chega esse dia, querido, aprenda o que diz em Êxodo. Êxodo 14, 19 em diante. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para onde? Então o anjo estava na frente, passa para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs onde? Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, que é o Egito, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita, qual muro à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de fogo e a nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou, e o acampamento dos egípcios emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Preste atenção numa coisa: o povo está indo agora atravessar, e Deus então manda que a nuvem que está na frente vá para trás deles. Amado, eu e você sabemos que o povo de Israel foi conduzido por uma coluna de nuvem durante o dia. E quando chegava a noite, uma coluna de fogo. As duas se encontravam? Não, nunca. Por quê? Porque quando amanhecia, a nuvem subia, a de fogo descia. Elas não se encontravam por ter propósitos diferentes. Só que quando se trata de uma travessia, Deus manda as duas de uma só vez. O que você e eu temos que entender, querido, que Deus respalda a sua decisão. Deus respalda o momento que você está exatamente indo para uma nova jornada da sua vida. Ali você descobre que a coluna que está aqui na frente, ela de dia, ela traz sombra e direção. Quando ela vai para trás e anoitece, ela vira uma escuridão, porque não foi feita para ficar de dia. Quando o Egito olhava, a Bíblia fala que ficava tudo escuro, porque o Egito é o passado. Toda vez que você está tomando uma decisão importante no teu ministério, o teu passado se aproxima. Mas quando ele olha para você, está tudo escuro, porque ele não enxerga o teu passado. Ele não consegue entender mais a sua vida, ele não te vê. Simplesmente o teu passado não enxerga. Só que a Bíblia diz que a coluna de fogo foi para frente. Ela desceu. Só que as duas ficaram juntas na terra. Deus não faz isso em nenhum outro momento. Mas quando é a tua travessia, Deus manda Manaim. Deus manda a coluna de fogo atrás, Deus manda a coluna de fogo na frente. Você está recebendo essa palavra, meu amado? Por quê? Porque eles agora estão presos a uma transição. Eu estou preso aqui na minha frente, estou preso aqui atrás. Eu estou exatamente no meio de uma decisão. Uma parede de um lado de 22 metros de altura de mar, 22 metros de altura do outro, 19 quilômetros para eu andar, e eu tenho agora exatamente a proteção do lado esquerdo, direito, a nuvem que está aqui, a coluna de fogo iluminando o meu futuro, e uma nuvem apagando o meu passado. Então eu estou pronto agora para começar a andar. Nada vai interromper a minha caminhada. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido. Deus, quando pega esse paredão, pega a coluna de fogo, pega a coluna de nuvem, colocou tudo dentro da gente, é o Espírito Santo. Ali Deus já estava dizendo como o Espírito Santo direciona a tua vida. E enquanto você estiver nele, o teu futuro vai ser brilhante e o teu passado vai ser apagado. Não tem jeito. Quando o passado se apresenta, ele não consegue enxergar nada. O Egito não via nada. Só que quando eles terminam a travessia, olha que tremendo. Por que Deus mandou Manaim, 2 colunas? Por que Deus mandou para Jacó 2 acampamentos? Porque se trata de uma transição. Se trata de uma travessia. Esse é o momento que Deus está contigo, na sua retaguarda e à sua frente. Só que quando eles terminaram de atravessar o Mar Vermelho, querido, Deus fechou o mar. E é lógico que você vai dizer glória a Deus, porque ninguém do Egito mais pode chegar até onde eles estão. Irmãos, eu não quero dizer que não seja isso. Mas não pense que Deus fechou o mar porque o Egito não podia atravessar só. Deus fechou o mar para que o povo não pudesse voltar mais. O que eu e você temos que entender é que o grande projeto de Deus de fechar as portas que estão atrás de você é para que você não queira mais voltar de onde você saiu. Pode dar um glória a Deus agora, pode dar uma salva de palmas, dá um aleluia em nome de Jesus. Ah, mas Deus fechou o mar, glória a Deus, o Egito não pode vir mais. Ok. Mas o problema, querido, não é o Egito se aproximar de você. O problema é você querer voltar. Então para de fazer campanha, fazer oração para Deus abrir essa porta que Ele mesmo fechou.
Para. Porque a gente perde tempo da vida fazendo isso. Desgaste emocional, de potencial, de um monte de coisa, dizendo, Deus, é o diabo. Deus deve estar olhando, meu filho, não, o diabo sou eu mesmo. Eu que fechei o mar para você. Aqui atrás quem fecha sou eu. Eu estou empurrando você para o seu destino. Então o teu passado é escuro, o teu futuro é brilhante. Porque Deus colocou a coluna do dia aqui atrás. E Deus colocou a coluna da noite aqui na frente. Porque a da noite tinha luz e a de trás tinha escuridão. A do dia. A gente precisa entender, querido, que o que representa essa travessia para o povo de Israel, o que representou a volta de Jacó para Betel, é que quando ele chegou na fronteira, anjos vieram lhe encontrar. Mas qual o maior desafio, angústia que temos quando a gente está numa travessia? Meu Deus, quando você está debaixo de uma palavra decisiva na tua vida, e você diz, Deus, mas o que eu vou fazer do outro lado? Como vai ser a minha vida depois dessa decisão que eu estou tomando? A questão é essa, o que tem do outro lado? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 2 e 3, 2 a 4. O que tem do outro lado? As decisões que eu tive que tomar no meu ministério, em momentos decisivos, que estava literalmente só, depois de estar com a igreja toda, com a minha equipe, mas na hora de decidir era eu. Eu confesso que a minha grande pergunta é, Senhor, mas depois que eu atravessar aqui, o que vai ter aqui do outro lado? Porque se aqui está tão já garantido, se as coisas que eu conquistei estão tão definidas, por que eu tenho que fazer essa travessia? Amado, deixa eu te falar sobre um profeta que também teve que fazer uma travessia. 1 Reis 17:2 diz, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo ou ali te sustente. Olha bem, preste atenção, querido, nesse texto. Deus chega para Elias, depois de profetizar que não ia chover, para que ele pudesse atravessar a fronteira, se fosse no mapa atual, Jordânia. Ele está indo para Querite, mapa atual, Jordânia. Vá para a Jordânia, atravessa a fronteira de Israel, porque eu dei ordem para os corvos alimentarem você do outro lado. Qual a possibilidade de Elias não ir? Qual a possibilidade dele duvidar? Qual a possibilidade de ele dizer, Deus, eu não vou? Grande. Porque Deus, querido, falou com ele. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a possibilidade daqueles corvos não aparecerem naquele lugar? Nenhuma. Você já sabe a resposta, né? Porque com Elias, querido, Deus falou. Mas com os corvos, Deus ordenou. Você tem que entender uma coisa na tua vida, querido. Com você, Deus fala. Mas com a tua provisão, Deus ordena. Guarde isso na tua vida. Toda vez que Deus te der uma palavra, Deus não vai trazer ordem para você. Eu vou ordenar você, para você ano que vem ir para tal cidade. Não, Deus vai falar com você. Porque é assim que Deus decidiu nos tratar, nos dando o poder da decisão. A grande questão, querida, é que Elias podia não chegar lá no Querite, lá no ribeiro. Mas os corvos chegariam com a carninha no bico, olharia para um lado, tem profeta, não tem profeta, come, ou então joga fora na água. Por quê? Porque eles já estavam debaixo de uma ordem, eles chegariam lá de qualquer jeito. Toda vez que você tiver uma palavra de Deus, aprenda uma coisa, querido. Você toma decisões todo instante, todo dia. De vir para cá, você tomou a decisão. Você quis vir, você decidiu, mas a provisão já está debaixo de uma ordem. Toda vez que você atravessa um projeto, um sonho, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre sonhos, e aquilo que queremos alcançar, o pastor Marcelo estava falando sobre isso. O que acontece, querido? Deus já colocou a visão em você. Você sabe que tem visão, tem provisão, isso a gente já sabe. Mas se Deus falou com você, Ele já deu ordem para a provisão. Nunca diga assim, mas Deus não cuidou de mim. Não, você que não foi no encontro. É diferente. Mas se eu tivesse entrado naquele projeto, Deus ia me sustentar? Se eu tivesse começado aquela obra, Deus ia me garantir? Você vai ficar com essa pergunta o resto da vida, se você não logo tomar uma decisão de ir ao encontro da tua provisão. Mas é uma coincidência. Então lê comigo 17, 8 e 9. Vê lá, está claro. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, eu estou em 1 Reis 17, 8 e 9. Dispõe-te e vai para onde? Sarepta.
E pertence a quem? A Sidom. Demora-te ali onde o quê? Ordenei. Irmãos, tem coincidência nisso? Há uma mulher viúva para te dar comida. Irmãos, se Elias podia não ir? Claro, Deus falou. Quanta coisa que Deus já falou com a gente, nós não fomos. Agora a viúva, por um acaso, poderia não ir no encontro? Lógico que ela iria, porque ela estava debaixo de ordem. Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito, querido. Eles estão debaixo de ordem. Você tem o poder da decisão, mas a tua provisão não tem. A tua provisão tem uma ordem divina para encontrar com você quando você encontra o caminho que Deus tem para a tua vida. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí, meu amado. Aleluia. Mas o que acontece é que quando Jacó ele atravessa para o outro lado, ele continua a trajetória dele. Quando ele chega com a família dele no Vale de Jaboque, é um rio, querido, de mais de 100 quilômetros. Agora em março eu estive na Jordânia, e eu fui nessa região que o rio é mais baixo, é chamado Vale de Jaboque. E dá para atravessar sem afundar, então é o lugar onde Jacó atravessou. Esse lugar, claro, ele está dentro da Jordânia, a 40 minutos a pé a gente chega na fronteira. Então Jacó novamente ele está numa fronteira. Quando ele chega na fronteira, ele atravessa a família inteira, atravessa o pertence, atravessa tudo que ele pôde. Quando ele deixou a família do lado de cá, Jacó voltou. E ele começa agora a pegar aquilo que ele ainda pode atravessar para essa nova jornada da vida dele. Quando ele volta, um homem pega no braço dele, um homem segura Jacó. Nós já sabemos que é um anjo, mas até então a Bíblia não fala que é anjo, a Bíblia fala que é um homem. A Bíblia fala, querido, que Jacó e esse homem entram numa batalha, a noite toda. É a batalha da noite. Se você entrar nessa plataforma, o tema dessa mensagem chama Batalha da Noite nessa plataforma. Ele tem uma batalha da noite, como todos nós passamos. É a decisão da nossa vida. A gente sabe que ao romper da aurora vem a resposta de Deus. Mas a grande questão é que existe uma batalha da noite. A gente sabe que o choro pode durar uma noite. A alegria se apresenta de manhã. Porque o choro, querido, é hóspede. A alegria é residente da sua casa. Você está hospedando alguém na tua casa, só tem um quarto a mais, você pede teu filho para dormir na tia. E o hóspede fica no quarto dele. Quando chega pela manhã, o hóspede adorou o café da manhã e sentiu de Deus ficar mais 4 dias na tua casa. O residente, que é teu filho, que eu não preciso falar que é a alegria da casa, né? Eu tenho 4, eu sei o que eu estou dizendo. Ele bate e fala, mamãe, cheguei. E fala, filho, volta para a casa da titia, porque o hóspede resolveu continuar aqui dentro de casa. Amado, deixa eu te falar uma coisa. O choro é hóspede. Para de tornar o choro residente, porque ele não mora na tua casa. É a batalha da noite, quando amanhece, acaba. É o tempo que Deus lhe dá. 12 horas é o máximo que Ele te dá para ter crise. Para você até chegar e dizer, será, Senhor? Acabou a noite, Ele fala, meu filho, ou decide a tua vida agora. Quando Jacó batalha a noite toda, chega pela manhã, o anjo pede para soltar ele. Eu fico imaginando aquele anjo que tinha tanta coisa para fazer, e o homem não solta o anjo. E ele tem que cuidar de uma adoração lá do céu e não pode voltar. Porque Jacó, só solto quando me abençoares. O anjo chega para ele e diz, tu lutaste como príncipe. Olha bem, o fato de ele ter lutado como príncipe, eu vou ressignificar o teu nome. Porque mudança de nome e mudança de destino. E ali então diz para ele, você vai se chamar Israel, porque como príncipe você lutou. Preste atenção, querido. Quando o anjo chega para ele e o chama de Israel, o anjo poderia ter aproveitado que ele veio do céu com a palavra de transformação, e ele mesmo ia dizer para o Vale de Jaboque, dizer, e esse rio vai se chamar Peniel. Irmãos, o anjo mudou só o nome de Jacó para Israel, e não mexeu em mais nada. Depois, quando Jacó, agora Israel, olhou para Peniel, olhou para Jaboque e disse, e esse rio vai se chamar Peniel, porque Deus mudou o nome de Jacó, mas foi Jacó que mudou o nome do rio, porque Deus mudou, foi você, mas você é que muda o seu ambiente. Entenda uma coisa que eu vou lhe falar, querido. Deus já fez o maior milagre mudando Jacó para Israel. Deus poderia ter mudado logo para Peniel também, mas Deus não precisa intervir na natureza fora. Deus, quando interferiu na sua natureza interna, Ele não precisa mais interferir na tua natureza externa.
Porque uma vez que tudo que vai mudar em você, porque nada muda fora de você, sem primeiro mudar dentro de você. Quando Deus faz algo dentro da sua vida, toda a natureza ao teu redor começa a resolver, começa a transformar, ambientes mudam, bairros, cidades, ruas, países mudam por causa da influência do que aconteceu dentro de você. Você está entendendo isso ou não, meu amado? Por que Deus não aproveitou e já mudou o nome do rio para Peniel? Porque isso não é missão de Deus. Deus pode? Claro que Ele pode. Mas Deus não precisa. Porque quando Ele faz a obra na tua vida, todo o resto vai acontecer. Deixa eu te dar um exemplo mais claro. Você sabe que quando Moisés levantou o cajado de frente com o Mar Vermelho abriu. Sim ou não? Eu quero te fazer uma pergunta. A natureza recebeu uma intervenção divina. O mar abriu um paredão de 22 metros, o vento tocou as águas, a terra, e a natureza foi inflada, foi tocada pelo toque divino. Agora, o povo que atravessou o Mar Vermelho, teve alguma intervenção na vida deles? Nenhuma. O povo mudou alguma coisa? Em nada. Por quê? Porque o que mudou foi fora, dentro continuou do mesmo jeito. O povo atravessou o mar, e lá do outro lado queria acampar no lugar do milagre. Só que milagre não é o fim, milagre é o começo. E eles queriam ficar acampados aqui. Tem gente que faz campanha a vida inteira pela restauração da família. Deus restaurou a família, ele para de vir na igreja. Peraí, agora é que começa a tua história. Olha bem, o mesmo aconteceu quando Josué. Olha bem, Josué com a Arca da Aliança abriu o Rio Jordão na época da cheia. Sim ou não? Sim. O povo recebeu alguma intervenção divina? Não. Eles só viram o milagre, mas eles não sofreram o milagre, eles não viveram o milagre dentro deles. Atravessou, continuou murmurando, continuou reclamando, continuou incrédulo, do mesmo jeito. Você sabe que Elias também abriu o Rio Jordão. Eliseu pega o manto de Elias e toca no Jordão e abre. Olha quanta natureza recebendo influência divina. Anos depois, Jesus está na Galileia. A 5 quilômetros de distância estão seus discípulos no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Jesus é maior do que Moisés? Sim ou não? Sim. Ele é maior do que Josué? Elias, Eliseu? Os 4 juntos. Por que Jesus, que é maior do que eles, olhou para o mar da Galileia, vendo os seus discípulos a 5 quilômetros, ele não poderia ter aberto o mar da Galileia? Ia ser algo fantástico, irmãos. E ele andando 5 quilômetros, ao invés de andar em cima da água, andasse na terra. E lá os seus discípulos viriam de mão dada com ele, andando no meio daquele mar aberto. Você dizer, que show, que tremendo, olha que fantástico. Sabe por que Jesus não abriu o mar da Galileia? É porque ele é maior do que eles. Ele não abriu o mar, ele andou sobre o mar. Preste atenção. Porque Jesus não queria intervir na natureza externa, ele queria intervir na natureza interna. O mar continua do mesmo jeito, a tempestade do mesmo jeito, mas eu não. Pedro andou sobre as águas, porque a intervenção não foi na água, foi nele. A gente está esperando ainda, querido, alguma coisa acontecer na natureza fora da gente, para a gente poder tomar decisões e atravessar. Se o dinheiro aparecer na conta, se eu receber uma palavra de alguém, se eu for promovido, se acontecer uma coisa no Brasil. Irmão, não espere coisas externas acontecerem para a tua vida mudar, porque não vai mudar. A mudança já aconteceu dentro de você. Aprenda uma coisa na tua vida. Deus não precisou abrir o mar da Galileia. Jesus não fez isso. Por quê? Porque com o poder de Deus dentro de você, mesmo que o mar não abra, você anda sobre ele. Não precisa mais. No Antigo Testamento a muralha caiu. E eu gosto dessa palavra, porque eu digo que aquilo que hoje é a tua muralha, amanhã vai ser seu tapete. Glória a Deus. Aquilo que hoje é a muralha da tua vida vai ser o lugar da tua honra, é o teu tapete. Mas preste atenção, querido. Quando a muralha caiu, a muralha de Jericó, o povo atravessou. Se a muralha não cair, você pula. Sabe por quê? Porque Deus te deu poder para saltar muralhas. Você agora não precisa que ela caia. Entenda uma coisa na tua vida. O maior milagre foi mudar o nome de Jacó. Jacó mudou o nome do Jaboque. O maior milagre aconteceu na tua vida. Você não precisa acontecer nada externo para você continuar andando. Se o mar não abre, tu continua andando. Se a muralha não cai, você pula. Você não vai parar. Porque a unção agora, o poder agora, não está na natureza externa. Está na natureza interna. É agora dentro de você que alguma coisa aconteceu. Tem alguém entendendo essa mensagem, meu amado?
Tem alguém recebendo essa palavra? Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Eu amo os milagres. Eu amo os milagres e amo o sobrenatural. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu já estou caminhando ao final, mas eu preciso falar isso para você. Ah, faz isso mesmo, para poder me animar, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi uma mensagem do Benny Hinn. Uma vez eu fui ministrar num evento em Brasília, na igreja de um amigo chamado Fad. Eu fui lá, apenas com uma alegria tremenda de estar perto do Benny Hinn, mas ele me abençoou, me honrou de ministrar nesse dia. E o Benny Hinn subiu ao altar e começou a ministrar uma palavra sobre o Cristo interno e Cristo externo. E ali ele fala sobre algo. Se os 12 de Jesus que viram tantos milagres, de fato, fosse o mais importante, aquilo que eu vejo, sustentar a minha fé, eles não teriam negado Jesus e corrido quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Tem gente que diz assim: se eu visse Lázaro ressuscitando, eu ia ser um dizimista fiel até o resto da minha vida. Se eu visse aquele cego de Jericó vendo, ali estivesse na minha frente eu vendo, eu ia abrir 10 células por semana nessa igreja. Irmão, abre nada, dá nada. Porque na verdade, querido, eu amo os milagres, mas o que acontece fora de você não muda nada dentro de você. Então preste atenção, Jacó teve um sonho. A segunda vez, visão aberta. A terceira vez foi o toque do anjo. Eu não sei em qual estágio você está no teu ministério, mas eu sei que hoje Deus me trouxe aqui para levar você para um outro nível, para levar você para uma outra dimensão, para empurrar você, se for necessário, para o outro lado, porque Deus está mandando um Manaim para esse lugar, para que você atravesse e viva o melhor tempo que Deus tem para a tua vida. Se você recebe essa palavra, se ponha de pé. Uau! Tenho certeza que foi poderosíssimo que Deus falou com você através dessa mensagem. Para mim, foi espetacular. Eu fui muito impactado com essa mensagem. Todos os anos nós temos conferência que treinam e capacita líderes, conferências que abençoam a vida de muitos líderes. E eu quero muito convidar você para participar da nossa conferência Expansão, que vai acontecer agora, no mês de maio, nos dias 27 e 28. Eu vou ter a maior alegria em receber você e a sua equipe aqui conosco. Pode nos enviar uma mensagem ou acessar pelo QR Code que vai estar aqui embaixo e você vai ter mais informações da nossa conferência Expansão 2022.